Muito bom dia, irmãos de Igreja Batista de Vila Souza. Mais uma vez, estamos alegres de iniciarmos mais uma escola bíblica dominical. Lembrando que no dia de hoje, à noite, já o nosso culto presencial. E com a grande festa, a ceia do Senhor. Relembrarmos o sacrifício que Cristo fez por nós. Então, venha ao culto, você que fez a tua inscrição com as normas estabelecidas, já anunciadas pela equipe, venha para participar desse culto. Estamos aqui junto do nosso irmão Reginaldo, nosso professor. Irmão, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Muito bom dia, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui nessa manhã para que possamos juntos compartilharmos e crescermos para o reino de Deus através dessa IBD. Irmãos, como eu já havia anunciado, a nossa nova revista, que está aqui nessa câmera, né? O Cristão em Tempo Integral. Nós começaremos a estudar esta lição no dia de hoje e já no próximo domingo, irmãos, culto, escola dominical presencial. Olha que maravilha. Esse domingo ainda não, nós teremos apenas o culto, mas no próximo domingo nós voltamos às atividades normais, então nós iremos estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Então eu chamo aos irmãos, conclamo que venham e vamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Esta revista traz alguns assuntos muito importantes e é interessante cada tema, cada lição. Nós temos 16 lições e que começa com a lição que nós daremos hoje, que é a doutrina da mordomia cristã. Segunda lição, a maior oportunidade da vida, sua participação no reino de Deus. Você é importante para Deus. Círculo de comprometimento, parte 1. Círculo de comprometimento, parte 2. O que está falando a respeito desse tema para ter duas partes, não é? Exemplo bíblico de compromisso com Deus, vida financeira equilibrada, alegria de servir a Deus, o sustento da obra de Deus, a importância da liberalidade, um culto diferente, motivado por amor, comprometido por amor, o desamor na igreja e compromisso de amar as pessoas. São esses temas que nós iremos estudar durante esse tempo, de escola bíblica dominical. Então são temas bons, para o nosso crescimento espiritual. E hoje então nós iremos com essa primeira lição, a doutrina da mordomia cristã. O estudo número 1. Então, o que nós precisamos? Pensar, sentir e agir. Pensar é definir e compreender a mordomia cristã. Sentir-se desafiado a ser mordomo de Deus. E agir, aplicar o conceito de mordomia em uma área específica da vida e compartilhar com outras pessoas. Doutrina da mordomia cristã. Que o Senhor Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ajude a compreender e a expor esta aula. Eu vou
iniciar então com a oração ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse instante, mais uma vez, dessa precioso tempo diante da Tua Palavra. Fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Não é a sabedoria humana, mas é o Senhor que conduz esta aula para nós, a exposição delas, para que nós possamos crescer, ser edificados e dar glória ao Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Reginaldo? Bom dia novamente, irmãos. Doutrina da mordomia cristã. Vamos ser, ao contrário da outra lição, né, que nós estudamos, que foi a supremacia de Cristo, a carta aos Hebreus mais especificamente. Essa é uma lição mais dinâmica que trata diretamente da atuação do cristão, da nossa atuação diária, no nosso dia a dia, no nosso labutar. Quando nós falamos em mordomia, que nesse título aí a gente tem uma palavra-chave, né, Naildo? E a palavra-chave é mordomia. Exatamente. E quando nós pensamos em mordomia, né, existem alguns ditos populares que muitas vezes as pessoas chegam para nós, ou no trabalho, ou na vida escolar, ou até no nosso meio familiar, né? Você está querendo mordomia. Aí a gente cria aquela imagem de sombra, água fresca, numa redinha debaixo da árvore. Isso é mordomia. Então dá a entender que quando a gente pensa em mordomia na vida cristã, ou quando nós pensamos em mordomia, é você ficar à vontade, despreocupado, bem ocioso, e nem aí para nada. É isso que dá a entender, que você terá um monte de súditos e todos estão a te servir. Então, os ditos populares e a questão que se entende é desta forma. Porém, quando nós pensamos em mordomia de acordo com o texto bíblico, toda essa imagem cai por terra. Toda essa imagem de mordomia, que é ficar ocioso, não está nem aí para nada, ela cai por terra. Porque Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele não ia criar o ser humano, a sua obra mais sublime, para o homem ficar à toa. Muito se engana quem pensa dessa forma. E a mordomia na vida cristã, ela está muito ligada e atrelada ao trabalho. Ela está ligada e atrelada ao trabalho. Então ela nos convida a nós se dedicarmos e mostrarmos que nós somos servos. E servos nada mais é do que aquele que serve, ou seja, logo eu vou ter trabalho. Então se eu vou ter trabalho, não vou ter moleza. Exatamente. E eu vou um pouco mais distante. Quem pensa que teremos na Nova Jerusalém também, que nós não teremos trabalho, está muito enganado. Teremos também alguma atuação lá. Nós iremos continuar produzindo algo. Então, quer falar alguma coisa? Eu digo a diferença, não vamos ter pesares, né? Isso. Ou você acordar cedo, cansado, hoje eu não vou trabalhar, mas vai ser um trabalho com alegria, né? Vai ser diferente de tudo isso que a gente costuma ver, o cansaço, né? A fadiga, o estresse, o chefe pegando no pé, né? Nós não teremos isso, mas teremos um trabalho, né? Prazeroso, né? Tá certo? Não que o nosso também não seja, mas ela vem acompanhado de tudo isso no dia a dia. Quando a gente pensa em mordomia,
logo a gente liga mordomo, né? E vem na minha mente duas cenas, né? Uma delas é, não sei se você lembra, do comercial do Tang e do... Sem fazer propaganda pra marca, né? E do Papel Neve. Que chega de repente um mordomo, um com papel na bandeja e o outro com suco. Eu não lembro o nome daquele mordomo, mas ele era um mordomo. Ou se não, nos filmes do Batman. O Batman tem um mordomo. Tem um mordomo. Então, o mordomo é alguém que trabalha, é alguém que executa uma função. Se nós trouxermos para o nosso dia a dia, numa empresa, o administrador de empresa, ele é um mordomo daquela empresa. Exatamente. Ele é o administrador. Na fazenda, o fazendeiro, ele é o administrador, ele é o mordomo daquela fazenda. Num condomínio, um zelador. Exatamente. Ele é o mordomo daquele local. É responsabilidade dessas pessoas manter a administração daquele bem, zelar pelo aquele local para que aquele local continue a produzir os recursos a qual ele foi criado. O que eu estou querendo falar com tudo isso? Que o mordomo é alguém que tem determinada responsabilidade sobre um bem ou sobre pessoas ou sobre determinados serviços que ele tem a executar. Então, diretamente, nós chegamos no cristão, nós chegamos na pessoa a qual é nova criatura em Cristo Jesus. Então, ele passa a ser, por livre, espontânea naturalidade, direção do texto bíblico, ele passa a ser servo. Se ele passa a ser servo, ele passa a ser mordomo. Então ele passa a ter uma responsabilidade diante de toda a criação de Deus. O que é importante, logo em seguida, que o autor da lição, ele pega dois personagens, né? Dois personagens históricos. Um é muito comentado e o outro ele é comentado, mas não tanto, que é Eliezer, servo de Abraão, e José do Egito, né? Governador do Egito. Somente acima dele estava Faraó e Deus. Em todo o Egito ele era a maior autoridade, abaixo de Faraó. E os dois foram mordomos. Os dois tinham diversas responsabilidades e diversas atribuições. E qual que era a preocupação de um, primeiramente? Era manter saudável e próspero as riquezas de Abraão e cuidar de todo o patrimônio dele. Abraão chega e coloca na mão aos cuidados de Eliezer. E tanto é que você vê a atuação do mordomo na vida de Eliezer. Eliezer teve uma responsabilidade tremenda. Foi de procurar Rebeca para Isaac, né? Exatamente. Então o mordomo, nós começamos a observar... Foi além, né? Além do serviço, né? Isso. O mordomo... Foi um cupido, né? Isso. Brincando, né, irmão? Mas... Quando nós paramos e olhamos a figura de Eliezer, nós notamos o seguinte, que o mordomo é alguém que tem determinada intimidade com aquele que é seu senhor ou seu tutor, ou tem certa intimidade e há uma honestidade e um senso de empatia tremendo. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. E quando nós falamos de José, a imagem que nós temos de mordomo dele e que é bem visível aos nossos olhos é a questão da honestidade. A questão da honestidade e a questão dele saber em quem ele estava crendo. Quando ele é colocado em dúvida, ele sempre falava e apontava para que tudo aquilo era permitido para que Deus se revelasse através dele
Ou quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele falava, não, eu vou pecar contra o meu Deus. Então, o mordomo é alguém irrepreensível. É isso que nós vemos na figura de José. Então, nós temos dois exemplos aqui de mordomo. Então, a tarefa de mordomo envolve bom senso, responsabilidade, é a habilidade do mordomo. Eliezer foi aprovado em seu trabalho, assim como José. Eles demonstraram essas qualidades no seu período, no seu tempo. Aí, o autor inicia dessa forma porque ele quer dar um exemplo de algo que ocorreu lá atrás para que nós criemos e fundamentemos a nossa base para nós também sermos o quê? Mordomos. Perfeito. Mordomos. Nós fomos chamados a sermos mordomos de Deus, mordomos do Senhor. Mordomos do quê? E por que nós temos que ser mordomos? Essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. Por que nós temos que ser mordomos? Existe base bíblica para sermos mordomos ou não? Muita, muita. Só fazendo um comentário aqui, esses dois personagens, além da habilidade, além do conhecimento, né, certamente do esforço, né, o que é interessante é uma palavra muito que eu acho muito legal, muito bacana de se colocar aqui, é honrar o seu Senhor, né? Então, era uma preocupação de honrar. Como que eu honro o meu Senhor? Cuidando bem daqueles bens do que Ele me confiou, né? Então, a honrado, né? Lá está o meu Senhor, é honrado, né? E Ele não precisa se preocupar com nada, porque aí vem a honestidade, tá certo? O cara sai, né? É o caso lá de Potifar, sai e deixa os bens para ele, né? Faça tudo, só não toque na minha esposa. E realmente ele não fez isso, porque havia, obviamente, o temor de Deus e queria honrar o seu Senhor, quem confiou tudo para ele. Honrar a Deus. Por que honrar a Deus? Por quê? Porque Ele criou todas as coisas, logo tudo pertence a Ele. O universo onde vivemos pertence a quem? Pertence a Deus. Então, o Deus cria todas as coisas. Isso é um relato que está de Gênesis 1 até o versículo 22 de Gênesis. Deus cria os céus e a terra. Crônicas 29, 13 e 16 fala que Deus criou tudo. Queria ver o texto que está em Jeremias 27, 5. 27, versículo 5. Tem o título, né? A terra, os seres humanos e os animais. Olha. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais, que nela estão com o meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem quiser. Quem está falando? O próprio Deus está falando através do profeta Jeremias, que tudo ele fez e ele dá a quem ele quiser. Então Deus cria o homem lá no Éden, no jardim do Éden, e ele coloca Adão com uma missão ali. Qual que era a missão? Adão ele não foi colocado lá só para ficar ocioso. E eu digo, né, irmãos, eu já comentei isso aqui uma vez, tratando da criação de Deus, que é interessante, né? O homem já nasceu promovido a gerente da criação, não é? Já está promovido. Toma conta da criação, né? Vou te dar sabedoria para que você, tudo que eu criei, eu coloco nas tuas mãos, não é? E é interessante o trabalho que Adão faria para o Senhor. Então Adão é o primeiro mordomo da história, é o primeiro mordomo da humanidade. Ele já
como você falou, já nasceu como o administrador das obras de Deus. Então Adão tinha essa responsabilidade. Por quê? Porque um Senhor que criou tudo, a tudo ele pertence, e fala para o homem, e Adão representa o homem, cuide de tudo isso. Aí nós temos que abrir uma reflexão aqui, Onaildo, que isso é muito importante nesse momento. Como nós estamos cuidando e como nós cuidamos, como foi cuidado, como nós estamos cuidando atualmente e como foi cuidada toda a criação de Deus antes de nós e como será cuidada depois de nós. Por quê? Quando eu falo isso, eu estou pensando diretamente nos cenários que nós vemos e temos no mundo, de aquecimento global, desmatamento, a nossa fauna, não só do Brasil, mas de outros países também sendo exterminada, e por aí vai. Essa responsabilidade de ser mordomo, ela é diretamente do cristão, por se preocupar com a obra de Deus, por se preocupar com a criação de Deus, mas ela é uma responsabilidade de todo ser humano, de cuidar do universo a qual foi criado por Deus e a qual ele permite que nós aqui moremos, né? Há uma permissão de Deus. Exatamente. E aí a gente vê que nós, né, cuidamos mal do nosso planeta, mas muito mal. Tanto é que nós estamos vivendo um caos, né, ecológico terrível. Nós vemos todos os dias, né, a fauna, a natureza sendo exterminada, vamos dizer assim, pelo ser humano, porque não cuidou bem, não foi um bom mordomo, não é mesmo? Para cuidar daquilo que Deus nos deu. E olha, e a gente sabe, né, através da natureza, porque a palavra de Deus fala que nós somos indesculpáveis, porque ela está aí para todo olho ver, né, a beleza da criação de Deus. É muito vasta, é muito bonita, e o homem, infelizmente, por causa do pecado, tem exterminado, e agora, né, quer arrumar o remédio, a cura, vive desesperado, vivem fazendo convenções, né, de todos os países para acabar com a poluição, para acabar com o desmatamento. Infelizmente não estão tendo êxito, porque estão gerenciando mal o nosso planeta. Então a base bíblica para a mordomia o primeiro ponto o universo onde vivemos pertence a Deus, e o segundo ponto o homem pertence a Deus. Por que o homem pertence a Deus, Onaildo? Apesar de nós pensarmos que somos independentes, pensar que temos vontades e desejos pessoais, nós totalmente não temos. O que é engraçado, em alguns momentos, quando você para e analisa, e o homem pertence a Deus, o autor ele dá até um exemplo muito legal, o da lição, que é a questão do nascimento, né? Nenhum médico sabe exatamente a hora que a criança vai nascer. E essa criança que vai nascer, ela não pode escolher por livre e espontânea vontade qual família que ela quer fazer parte. Exatamente. Isso pertence a Deus. É verdade. Então, o homem pertence a Deus porque Deus o criou. Então, Deus decide, apesar dele achar que ele tem vontade própria, ele não tem totalmente. Jonas achava que tinha vontade própria. Achava. Porque ele não queria ir lá pregar em Nínive. Exatamente. E Deus falando, você vai, não vou, você vai, não vou, você vai. Você não vai? Então tá bom. Entra aí nesse barco. Aí no barco foi para a barriga do peixe grande. Exatamente.
Você vai agora? Não, agora eu vou. Agora eu vou lá. Já que você insiste, eu vou. Aí, o homem pertence a Deus por quê? Porque Deus o criou. Porque Deus o criou. Quem testifica isso para nós? A própria Escritura, a própria palavra. Deus o criou e Deus soprou o espírito de vida e ele passou a ser vivente. E ele pega esse homem e coloca ele para cuidar da sua criação. Quer falar alguma coisa? Não, eu digo que a palavra de Deus ela é simples, né? Porque as pessoas ainda estão aí, muitos, né, acreditando ao contrário do criacionismo, irmão. Evolucionismo. Evolucionismo, né? Quando a Bíblia é clara em falar que Deus criou o homem. É muito simples. Deus criou o homem. E nós acreditamos nessa verdade maravilhosa, né? Que Ele é o nosso Criador, né? O Criador de todas as coisas criou o homem. Me criou. Então, por que eu pertenço? Porque eu sou a criatura de Deus, não é? Isso é um ponto que nós somos a criatura de Deus, porque Deus nos criou. E tem um outro ponto que faz parte da questão de nós pertencermos a Deus, porque Ele nos sustenta. Porque Ele nos sustenta. Por que Ele nos sustenta? Deus tem interesse em sustentar a sua vida, afinal você é uma criatura dele, por crer assim. Por crer assim. É engraçado quando Jesus está ensinando, né? E ele relata que a gente se preocupa muito com amanhã, né? Exato. E ele dá o exemplo dos passarinhos, né? Que só me falha, não lembro completamente onde está o texto, mas está nos Evangelhos. Mateus 6, né? As bem-aventuranças, né? E ele fala, e como que Deus não permite nem que as aves do céu não se alimentem, irá permitir que seus filhos fiquem sem se alimentar. Então, muitas vezes a pessoa ela pode analisar e chegar ao entendimento que ela conseguiu tudo por livre, espontânea ou por esforço dela. Maravilha. Tem que haver e ocorrer um esforço nosso. Tem que haver um ajuizamento de querer ter uma mudança, de querer se esforçar. Mas tudo é permissão de Deus. Nisso daqui, eu sempre gosto muito nessa visão, de se lembrar do Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele estava lá no seu palácio e que ele estava admirando, e ele chega a falar que ele conseguiu tudo. Ele não conseguiu nada se Deus não permitisse. Exatamente. Deus o permitiu. Tanto é que o texto fala, Nabucodonosor, meu servo. E o que Deus faz com ele depois? Exatamente. Você vai lá conviver com os animais para você aprender. Que não é desse jeito. Se você está aí, é porque eu estou deixando você estar aí. Então, Deus permite. E quando nós trazemos muitas vezes para a nossa atualidade, Romanos, né? Romanos 10. Romanos 10. Desculpa, Romanos 13. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridades que não venham de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, seja rei, prefeito, governador, presidente, pai, exatamente, gerente, chefe, pastor, e por aí vai. Tem um leque enorme de autoridades. Que quem levanta e quem permite que essas autoridades estejam em determinada posição é Deus. Então quem sustenta é Deus, quem mantém é Deus. Ministro do STF, mesmo a gente não concordando, é Deus que coloca aquelas pessoas ali.
É Deus que aprova. E então Deus, ele nos criou, Deus, ele nos sustenta e Deus, ele nos compra. E aqui tem um leque que é interessante de fazer, ô Naildo, que é assim: o homem, através de sendo representado de Adão, ele inicia a sua vida, a sua jornada, né, a sua caminhada, né, na terra como mordomo de Deus, no jardim do Éden, certo? Exato. Aí ele sai do jardim, certo? Beleza? Opa! E ele saiu por quê? Porque ele errou, porque ele não honrou seu Senhor, porque ele não cumpriu com aquilo que Deus estabeleceu. Aí ele começa a ter a sua caminhada, ele tem que trabalhar, e trabalhar muito, sentir cansaço, por aí vai. Mas só que em um determinado momento, esse homem ele tem que voltar para o jardim. Nós começamos no jardim. Exato. E vamos terminar no jardim. Só que esse homem, por si só, ele não chega lá. Exato. Porque ele falhou como mordomo da criação de Deus. Então a gente tem que sair de um jardim e ir para o outro. Esqueceu até o caminho, né? Não sabe mais o caminho de volta. Isso. Né? Então ele tem que voltar para o jardim. Ele por si só vai voltar para o jardim? De jeito nenhum. Ele não volta. Sozinho não. De forma nenhuma ele vai voltar para o jardim. Sozinho. Nem eu e nem você conseguimos voltar. Toda a criação, até legal esse exemplo, vai ser restabelecida no jardim, mas através de quem? O pastor Paulo Romero fala que o Filho de Deus é a escada rolante direto para o céu, né? Então, ele nos comprou através de quem? Cristo. Através de Cristo, através do alto preço, o sangue do seu Filho unigênito. Então, Deus, ele nos comprou. Então, Deus, ele nos criou, aí nós falhamos, aí vai lá e nos compra com o sangue do Filho dele derramado. Aí, vamos ver aqui o que o autor disse. Pode falar. Aí, a gente, quando se fala, a gente está no ponto de que Deus nos sustenta, né? Então, tudo Deus sustenta, o universo nos sustenta, tem prazer nisso. É diferente daquelas pessoas que acham que Deus criou o mundo, o universo, e deixou para lá, e virou as costas e foi embora, e deixou a quem? Para você mesmo traçar o seu destino. E aí o irmão falou muito bem, Deus cuida, sustenta, e aí a gente fala de que Deus nos comprou. Então nós somos criaturas e filhos de Deus porque fomos comprados. Então aí você vê o cuidado, a misericórdia de Deus sustentando a todas as coisas e fazendo com que nós voltássemos ao jardim. Né? Ao jardim. Ao jardim. Olha, tem um caminho, né? Por isso que ele aponta, por isso que... Olha, irmãos, tudo na Bíblia é interessante, a sabedoria da Bíblia é muito grande. Então, por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, somente através de Cristo, somente desse caminho, não existe outro jamais, e eu costumo bater na tecla aqui, não existe, não existirá outro caminho a não ser Cristo Jesus. Não, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Então, nós fomos comprados com o sangue de Cristo, através do sacrifício dele. Então, nós somos... Se a gente parar para analisar, a gente é duplamente de Deus, né? Porque ele nos criou e porque além disso ele ainda vai lá e nos compra. O autor colocou aqui algo que eu achei muito interessante, eu vou ler. Deus não apenas nos criou e nos sustenta, ele também nos comprou, percebendo que não reconhecíamos o fato de ser criaturas dele e nos afastávamos cada vez mais de sua companhia. Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo
a fim de morrer em nosso lugar, pagando alto preço, para que não fôssemos apenas criaturas, mas filhos. Deus nos reconquistou por intermédio de Jesus Cristo, nos trouxe à memória a grande verdade de que pertencemos a Ele, sem que pedíssemos ou sequer esperássemos. Ele nos comprou pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo, e dessa forma pertencemos a Ele duas vezes: primeiro na criação, segundo na redenção. Amém. Quando nós pensamos, que em um Deus que tem tanta longanimidade, um Deus que tem tanta misericórdia, não tem como nós não o servirmos, não tem como. Um Deus que ama a humanidade de forma tão grande e é longânimo nas suas ações, É longânimo nas suas ações. Então, a base bíblica para a mordomia, ela está diretamente ligada a que Deus criou todo o universo, então tudo pertence a Ele. E Deus criou o homem, logo o homem pertence a Deus. O homem tinha a responsabilidade, tem a responsabilidade de cuidar de toda a obra de Deus, de cuidar de toda a criação de Deus, seja terra, mares, animais, aves e assim sucessivamente. Aí, o que nós paramos e analisamos que a mordomia nos ensina? Dito tudo isso, eu posso chegar aqui e afirmar que a mordomia nos ensina que nós temos que ficar à vontade, largadão, nem aí para nada. De jeito nenhum, Não? É muita responsabilidade, Mas é interessante que essa responsabilidade... Então, assim, irmãos, mordomo, ele vai trabalhar. Nós estamos falando de trabalho para Deus. Um trabalho, mas que é interessante? Honrar aquele que nos criou e nos comprou, através de seu Filho Jesus Cristo. E fazer isso com alegria, porque tudo pertence a Deus, tudo pertence ao meu Senhor, então eu preciso honrá-lo. De que forma? Da melhor maneira possível, trabalhando, exercendo as minhas funções, Então eu preciso saber isso. Ele me deu de graça essas coisas, tudo é dele. E eu preciso. E deu, olha, irmãos, o melhor. Deus sempre dá o melhor para os seus filhos, Então, eu preciso, com meus talentos, usar dos meus talentos, das minhas faculdades mentais, dos meus bens, enfim, de tudo, do meu financeiro, para o meu Senhor, para cuidar das coisas do meu Senhor. Então, mordomo, o que a mordomia nos ensina, que nós devemos ter atitude diferente em relação ao universo e a nós mesmos, ou seja, nós devemos ter uma preocupação contínua com o universo. A mordomia nos ensina isso, que nós devemos ter uma preocupação constante em cuidar da obra de Deus. Aí é bom nós lembrarmos que mordomo significa administrador, mantenedor e aquele que cuida dos bens do Senhor. Ou seja, você não vai pegar um carro seu e dar para alguém cuidar e esperar voltar quando ele vier devolver aquele carro está todo batido. Exato. Você não faz isso. Também você não empresta uma casa ou um apartamento para alguém morar e você não espera quando você voltar que a casa esteja toda detonada, sem um vaso sanitário, sem um chuveiro, sem as tomadas, sem as portas. Você não espera isso. Você espera que você volte e encontre melhor do que o que você deixou. Exatamente. Então, a atitude que Deus espera de nós como mordomos da sua criação é que nós cuidemos cada vez melhor daquilo que Ele deixou sobre nossa responsabilidade. Isso é um ponto. O outro é ser responsável. Quando a gente fala de ser responsável, ter preocupação,
ter preocupação. Ser responsável é se preocupar, é estar atento. Quando nós pensamos nessa questão de ser responsável, o que nós temos que trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, são grandes obras que são realizadas e grandes empresas, né, que acabam fazendo situações, explorações na terra e acabam criando barragens, ou exploração do petróleo, ou exploração de algum minério, e acabam fazendo de forma indevida. Uma falta de responsabilidade. Um exemplo é aquele cidadão que troca o óleo do carro e joga o óleo dele no esgoto. Exatamente. Aquele óleo vai demorar anos para ser decomposto, e o tanto de água que aquele óleo vai destruir. E desde das pequenas coisas também, eu estava lembrando que a gente, lógico, a gente vai falando de coisas grandiosas, mas desde um papel de bala que você joga no chão, que vai para um bueiro, que entope quando existe uma chuva, né, muito forte, destrói casas, tal, porque você mais 100, 200, 300 pessoas jogou um papel no chão. E a gente vê isso constantemente acontecer. Não há nenhuma preocupação, até mesmo com a limpeza. Onde você deve ter gosta de andar por lugares limpos. Você gosta, Reginaldo? Gostamos. Agora, a pessoa não está nem aí. Eu jogo e a pessoa que vem atrás, né, que se lixe, né? Então, são os cuidados dos mais maiores aos menores, né? Tudo tem que ser bem cuidado, né? Ser responsável. E o terceiro ponto é reconhecer nossa dependência de Deus. Cuidar, ser um administrador, ser um gerenciador, não é tarefa fácil. Nós não conseguiremos sozinhos. Não. De forma nenhuma iremos conseguir sozinho. Porém, nós temos que ter em mente e bem enraizado que tudo que nós conseguimos é em total dependência a Deus. Carlos Augusto Vaivate, ele fala que, resume bem essa frase, que nós somos seres totalmente dependentes, que dependemos infinitamente de um ser independente. Exatamente. Muito... Nós somos isso, então nós estamos a todo momento dependendo de Deus, do favor de Deus. E nas coisas mais pequenininhas, quando nós paramos para analisar, nós dependemos de Deus. Bobo e tolo daquele que acha que não depende de Deus. Se o próprio filho dele demonstrou isso nos seus evangelhos, que tudo que ele fez e faz hoje, e já fez nos evangelhos é relatado, foi em total dependência a Deus Pai. Então, nós só conseguiremos ter e sermos bons mordomos quando nós falarmos e colocarmos isso em prática. Eu estou totalmente dependente do que Deus quer, o que Deus quer. Então, nós precisamos ter essa ideia. E isso nós trazemos para o nosso dia a dia, né? Isso é na nossa vida como igreja, é na minha vida profissional, isso é na minha vida familiar, é na minha vida escolar. Eu lembro que eu tive um determinado professor que ele reprovou a sala toda, o Naildo. Ele reprovou a sala toda. Por que ele reprovou? Porque nós não a sala não concordou com a forma dele avaliar, e ele fez uma avaliação em cima de pergunta subjetiva. Então, o que é subjetivo não tem resposta objetiva, como 2 mais 2 é 4. E
nós falamos para ele, está tudo na mão de Deus e Deus decide. Ele reprovou e a diretoria foi, deu outra prova e aprovou todo mundo. Então, é uma coisa que você fala assim, é banal, é pequena, mas dependemos naquele momento do favor de Deus em quebrantar o coração da diretora e falar, não tem como, a sala toda ter sido reprovada, tem algo errado. Então, isso daí foi algo que marcou. Para não esquecermos, nós somos mordomos de Deus. O universo onde vivemos pertence a Deus. Que nós temos que parar e analisar quando nós pensamos em mordomia, né? A mordomia, ela afeta e atinge diretamente a nossa pessoa individual em relação à obra de Deus. Então ela para e mexe comigo, com você, para que eu e você possamos se posicionar de como nós devemos agir no serviço de Deus. Exatamente. Então nós somos chamados a servir. Pode falar. E é interessante, irmãos, que para Deus sempre o melhor, né? Então, nós temos um Deus que segue uma ordem, que é um Deus que é perfeito, não é? Então, nós não podemos a gente fazer as coisas relaxadamente, né? Porque se nós compreendemos tudo isso que acabamos de estudar, né? Que Deus nos cuida, que Deus nos comprou com precioso sangue, que Deus sustenta a sua obra, nos sustenta e tem prazer nesse relacionamento, né? E Ele nos dá o melhor, como eu havia falado, nos dá todas as condições. Ele não quer jamais que nós temos, e cai também, né, irmão, a questão do orgulho, né? Eu fiz a minha capacidade, né? Se não fosse eu. Então, tudo isso depende de Deus, né? Então, nós temos que refletir de tudo sobre isso, né? E falar assim, puxa vida, eu não sou nada, eu não mereço nada, né? Eu estava perdido e Deus me comprou, primeiro me fez, né? Então eu não tive vontade própria, Deus me fez, Deus deu oportunidade para me viver, não é? Então a alegria, Deus, nossa, hoje, e acho que todas as pessoas, a menos que tenha algum problema, né, irmão, que a gente às vezes vê, pessoas estão com problema, mas quando você faz aniversário, é um dia alegre, você fala assim, puxa, Deus me deu oportunidade. Ninguém chega assim, dia terrível, eu queria morrer. Não, a maioria sente, né, gratidão por isso. E hoje estava uma colega nossa comemorando aniversário, e todas as vezes que alguém comemora aniversário, elas vão com a melhor roupa, vão almoçar no melhor lugar, né, gastam um pouquinho mais, não é mesmo? Porque compreende que a vida é preciosa, que elas têm a oportunidade de mais um ano de vida, não é? Alguns, sem compreender tudo isso, mas nós cristãos precisamos compreender bem. Quem nos dá a vida, as oportunidades, é o nosso Deus, né? Então, nós somos esses mordomos que devemos levar a vida, viver o melhor, né? Então, assim, esse dia é muito alegre para mim, né? Eu quero viver esses dias o melhor, porque somos mordomos, né, da nossa vida. A vida, Deus nos deu a vida e nós devemos viver da melhor maneira possível. Então, tirando tudo aquilo que é ruim, os pensamentos, as coisas, as companhias, tudo para ter o melhor, né, para Deus, viver o melhor para Deus. Concluindo a lição e dando uma resumida, né, no que nós trabalhamos aqui nesse dia, sintetizando, a mordomia me ensina que preciso olhar para mim mesmo e para o universo como obras de Deus. Esse é um ponto que nós trabalhamos bastante, que
Tanto eu quanto você e todo o universo somos obras de Deus. Não tem como nós fugirmos disso. Só se for em outro vocal, né? Nesse que nós estamos não tem como fugir. Sou responsável por meus atos e decisões, pois na verdade estou cuidando das coisas de Deus. Não tem como nós queremos alegar que somos inimputáveis, né? Que nós não podemos assumir nossos erros. Exatamente. Não tem como. Nós somos responsáveis. O homem é responsável. Você deu o exemplo de um papel de bala, e na hora que você comentou isso, veio na minha mente a questão de pessoas que viajam em viagens por estrada, pega papel de bala, latinha, e joga na beira das rodovias. E aquilo dali, dependendo do calor, aquece, e é ali que começa a surgir as queimadas, começa a surgir a destruição, a obra de Deus. Pois, na verdade, estou cuidando das coisas de Deus. Como que eu cuido das coisas de Deus? Eu cuido de qualquer jeito? Não. Então eu cuido com amor, com carinho, com dedicação. Então eu se dedico às coisas de Deus com fervor no coração. E o terceiro e último ponto devo depender totalmente de Deus. Ou seja, eu só serei um bom mordomo, eu só serei um bom servo, eu só serei um bom administrador, nós só seremos um excelente cuidador da obra de Deus se realmente eu me entregar a Ele totalmente e deixar que Ele direcione, que Ele faça com que eu tome as melhores decisões para a sua criação e naquilo que Ele deseja que nós façamos. Então, de uma forma bem resumida, a mordomia, ela ensina-nos isso. Quer concluir com algum comentário a mais, Naildo? Não, irmão, eu acho que está bem, explicado a lição, não é mesmo? E é uma lição maravilhosa, aprendemos muito, porque na verdade quando a gente estuda a lição e a gente vem para cá, a gente já vai aprendendo um com o outro. Eu aprendo com o Reginaldo aqui, né? E coisas que às vezes a revista ela dá algumas informações e a gente vai ter vivência, né, do nosso dia a dia. Então é maravilhoso, né, essa lição. Então eu chamo os irmãos já para a próxima aula. Irmãos, vamos crescer na fé, né? Nós precisamos honrar o nosso Deus, nós precisamos melhorar muito, né? Nós dependemos de Deus, né? E quando nós dependemos de Deus, as coisas caminham, né? Vão caminhar com Ele na frente, com Ele nos ajudando, transformando, porque precisamos de transformação, tá certo? Eu vou então aqui encerrando, agradecendo a participação dos nossos irmãos, convidando também os irmãos para o nosso culto à noite. Não esqueçam a ceia do Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo será lembrado nesse dia, tá certo? Então, que o Senhor Deus nos abençoe. Nós iremos então encerrar com oração. Eu vou pedir que nosso irmão professor Reginaldo nos dirija a Deus numa oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, pela graça que o Senhor deu e nos dá diariamente de podermos estudar e crescer na Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor fazermos e sermos uma igreja bíblica, uma igreja que busca crescer no Teu conhecimento, Senhor. Eu te peço, ó Deus, abençoa a vida de todos os irmãos da Igreja Batista de Vila Souza, multiplica grandemente as suas bênçãos em todas as áreas que o Teu povo clama, Senhor. Abençoa a liderança da igreja, pastor Marinho, família dele, os filhos, ó Pai. Dá sabedoria a esse homem, ó Deus, dá a palavra revelada. Cuida dele, Pai. Protege ele do ataque do inimigo, ó Deus, do laço do passarinheiro.
É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, ensina-nos, Senhor, a como sermos mordomos da tua obra, Pai. Ensina-nos, Senhor, a sermos totalmente dependentes da tua verdade, Pai. Para cuidarmos, ó Pai, da obra tua como fosse o Senhor colocando a mão, ó Deus. É o que eu te peço, ó Senhor. Abençoa esse país, ó Deus. Tira do nosso meio a corrupção, Senhor. Abençoa aqueles que estão em posição de autoridade, Pai, para que eles possam, ó Senhor, tomar as melhores decisões para a nação brasileira, ó Deus. Abençoa aqueles que estão no campo missionário, ó Deus, que eles façam o ID. Oh Deus, abençoa em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, no enfrentamento a essa pandemia, Senhor. Faz cessar essa pandemia, meu Deus. Que possamos ter medicamentos, que possamos ter vacina, que possamos ter, de alguma forma, mecanismos que possamos exterminar esse mal do nosso meio, ó Deus. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém.